discutir um pouco sobre a questão do lixo. O lixo que é considerado um dos maiores problemas ambientais do planeta. E a ação local, né, é uma ação muito importante, a ação de cada um de nós, para que a gente tenha uma mudança desse aspecto da questão do gerenciamento dos resíduos. Eu trouxe um vídeo onde a gente pega um pouco uma ação local para que haja uma mudança global. Então, ele vai passar e depois a gente segue os slides discutindo as questões. Um desafio por um mundo mais sustentável. Dois ambientalistas de Campina Grande estão investindo em um projeto bem ousado. Eles vão selecionar 20 casas no bairro onde moram e ensinar os moradores a separar o lixo seco do molhado. O detalhe importante é que depois eles ainda vão mostrar para a comunidade como transformar os materiais reaproveitáveis em verdadeiras obras de arte. Lixo espalhado ou então misturado dentro de sacolas faz parte do dia a dia de quase todo cidadão. De acordo com o IBGE, a Campina ainda está um pouco atrasada no que diz respeito à coleta seletiva. São poucos os locais da cidade que existem coletores separados e em casa as pessoas também não conseguem ainda ou não sabem separar o lixo. Esse ambientalista está com um projeto para tentar mudar essa realidade. Ele quer ensinar as pessoas a separar o lixo molhado do seco. E isso deve começar pelo bairro de José Pinheiro. Vamos ensinar essas casas a separar o lixo seco do lixo molhado. Uma pessoa da equipe vai passar recolhendo e nós vamos transformar em obras de arte e o excedente a gente vai passar para as cooperativas de catadores. E é fácil identificar a diferença de cada tipo de lixo. É que o lixo molhado, por exemplo, aqui o resto de comida, casco de fruta, o resíduo orgânico, é o resíduo molhado. Então ele vai se decompor, ele vai gerar chorume. E o primeiro passo importante para que a gente possa trabalhar com o lixo é separar o lixo úmido do lixo seco, que é garrafa, papel, jornal. Então, a gente faz essa separação para que a gente possa transformar o lixo orgânico em adubo e o lixo seco voltar para reciclar e ser transformado em peças de arte, como essas que você estão vendo. Então, esse é o primeiro passo para a questão da educação ambiental referente aos resíduos. Se o lixo for misturado, ele fica praticamente inutilizado. O plástico, o papel e o vidro ficam contaminados. Limpos e tratados de forma correta, esses objetos podem virar arte nas mãos de quem entende e dinheiro no bolso de quem precisa. Pode ser feito trabalhos de arte, faz com as plásticas que vocês estão vendo aqui, que foi reaproveitamento de casos de televisões. Isso aqui é jornal, como trabalhamos também como papel higiênico, ele não é usado, né? Livros que também não sejam em evidência, garrafas PET, caixas de fósforo, como também muitas outras coisas. E em tempo de apagões e contas de energia mais caras, o que poderia ir para o lixo pode ser matéria-prima para a economia e conforto. Existem prospectos, inclusive eles têm um informe para a construção do aquecedor solar utilizando garrafas PET. Você reduz o lixo que você coloca na cidade e cria um fim social para pessoas que não têm condições de pagar energia elétrica. Belíssimo projeto. Gente, lixo sem destino certo não é só sinônimo de sujeira e doença, não. É sinônimo também de prejuízo financeiro e ao meio ambiente. No Brasil, só para você ter uma ideia, nós perdemos 5 bilhões de reais todo ano por falta de destino certo ao lixo. Por falta de exemplos como esse.
Gente, a gente percebeu aí um ponto do que a gente chama de exemplo local, onde a prática da gente no dia a dia, com relação à questão do lixo, com relação à questão dos resíduos, ela é fundamental para que a gente possa educar a sociedade, as outras pessoas, para que a gente tenha um resultado desse destino final do lixo, né? E aí a gente tem a diferença de lixo e resíduos. Na verdade, o lixo é aquele material que você não tem como dar destino. Ele seria um percentual pequeno, hoje com a tecnologia, é um percentual pequeno, hoje já se desenvolve tecnologias as mais diversas, para que a gente possa, os resíduos sejam transformados, sejam voltados para a cadeia produtiva, e que a gente vai ter aí um percentual muito alto de resíduos que pode voltar, que deve voltar para a cadeia produtiva, para a reciclagem, para a confecção de obras de arte. Existe uma infinidade de destinos que podem ser dados nessa questão, na questão do lixo e na questão dos resíduos. Separação do lixo seco do lixo molhado. É uma parte importante. Nós temos uma experiência aqui no Brasil de uma paraibana que, quando ela esteve à frente do destino da cidade de São Paulo, ela criou uma polêmica porque ela montou a em toda a cidade, separa o lixo seco do lixo molhado. Embora que aquela coleta tradicional de se enrola tudo e se joga tudo no mato, se enterra matéria-prima, se enterra dinheiro, que é uma coisa violenta. A gente ainda se depara com isso aqui em Campinas e na maior parte dos municípios do Brasil, mas assim é uma questão fundamental. É a separação do lixo seco e do lixo molhado na fonte geradora. Na nossa casa, a partir da nossa casa, se a gente começa a ensinar as pessoas, começa a ter essa prática de separar o lixo seco do lixo molhado, então, quando você separa o lixo seco do lixo molhado, você vai estar evitando que as bactérias do lixo úmido, do lixo orgânico, ela passe para o lixo seco, para a garrafa, para o papel, para o jornal, para que ela não se contamine e ela tenha uma facilidade maior de se transformar em dinheiro, de inclusive, desperdiçar menos energia. Porque para se produzir a garrafa, o papel, o vidro, tudo isso é preciso muito gasto de água, de energia. Então, quando a gente começa a fazer esse processo de separação e dar o destino correto, então a gente vai estar evitando de estar tirando a matéria-prima, né? De estar tirando a matéria-prima para fazer papel, a gente tem que trabalhar com a derrubada de árvores. Com o plástico, a gente tem que trabalhar com o petróleo, e hoje a gente tem um petróleo muito escasso. Uma média de 50, 60 anos é o que se conta da existência de petróleo na Terra. Então, um outro passo importante que a gente tem na questão dos resíduos, pouco implementado ainda nas cidades brasileiras, é a coleta seletiva do lixo, onde, partindo do princípio da separação do lixo seco do lixo molhado nas casas, então nós teríamos uma coleta, essa coleta seria recolhida pelo município ou por alguma organização não governamental, digamos, uma coleta pequena ou alguma instituição, e a gente teria nessa coleta seletiva a destinação correta desse lixo para que ele voltasse para a cadeia produtiva. Com isso, nós estaríamos também evitando de que os aterros sanitários, onde existe, que não é o caso
da maioria das cidades brasileiras, o aterro sanitário, ele deve ir o mínimo possível de lixo. Aquilo que não vai ser reaproveitado é o que deveria ir, na verdade, para o aterro sanitário. O aterro sanitário é uma obra de engenharia sanitária, uma obra caríssima, e que ela deve ser trabalhada de forma correta. É necessário que haja a implantação da coleta seletiva primeiro, o trabalho de educação ambiental, para que a gente tenha, em seguida, a implantação da coleta seletiva, e com isso a gente a gente traga esse lixo, esse resíduo, que, como eu colocava no início, é considerado hoje, o lixo é considerado um dos maiores problemas ambientais do mundo, porque aí cada um de nós somos uma mini indústria de lixo. A gente produz sem perceber. Dados recentes do IBGE, cada brasileiro produz em média de 1,7 kg de lixo por dia, e ninguém percebe isso. Então, é um problema que tem solução. Vários países, como o Canadá e outros países, já conseguiram drasticamente reduzir a problemática do lixo. Infelizmente, no Brasil, a gente vive ainda essa situação ainda de apenas 27% dos municípios brasileiros ter um destino mais ou menos correto. Nós temos uma cidade como Campina Grande, uma cidade politecnológica, uma cidade universitária, uma das maiores cidades do interior do Brasil, e que, infelizmente, os governos têm passado, e que a gente ainda nós estamos ainda praticamente na estaca zero, quando a gente trata da questão do lixo, da questão dos resíduos. Uma cidade como Campina Grande, enterrando matéria-prima, enterrando garrafa, papel, jornal, na verdade, enterrando dinheiro. Então, essa mentalidade, ela precisa ser trabalhada por cada um de nós, para que a gente possa, na verdade, atingir outros patamares e possa contribuir com uma questão ambiental, uma questão de sustentabilidade tão importante como é a questão do lixo, a questão dos resíduos. A gente vê aqui uma figura carregando nas costas uma quantidade de resíduos. Eles têm uma participação muito importante na sociedade, que é fazer de forma justa, de forma muitas vezes desorganizada, só para conseguir o mínimo de sobrevivência, fazer a catação do lixo, onde, na maioria das vezes, o lixo está lá misturado, lixo seco com lixo molhado, e ele correndo todo o risco de contaminação de bactérias, mas mesmo assim, os catadores, eles fazem um trabalho de grande importância junto à sociedade. Campina Grande possui duas cooperativas, Catamares e Contramares, que são as universidades que têm puxado esse trabalho, e temos também algumas iniciativas de algumas associações, alguns grupos de artistas, que procuram repassar esse trabalho de educação ambiental. A gente pergunta, nessa questão da educação ambiental, eu assisti uma palestra com uma doutora, e ela colocava: é muito bom culpar o povo brasileiro. Botar a culpa no povo, dizer que o povo joga lixo na rua, mas a elite dominante do Brasil, ela não tem contribuído com a educação do povo brasileiro, Nem a educação formal. A gente tem dados recentes onde o segundo grau do Brasil se termina e não se entende o que se escreve nem o que se lê. Por incrível que pareça, uma estatística de 80% da qualidade da educação brasileira. E quando a gente parte para a educação ambiental, a gente vai ter aí dificuldade
uma dificuldade muito maior. Então, é uma realidade, uma responsabilidade voltada principalmente para os gestores, para os administradores públicos, onde eles deviam estar contribuindo com a educação ambiental. O Japão, por exemplo, ele começou nas escolas, onde as crianças levavam lixo de casa e juntavam com o lixo da escola, e as pessoas e as crianças, junto com os professores, isso dentro de uma política em consonância com o poder público, ela iria fortalecer esse trabalho de educação do Japão, e hoje a gente tem um exemplo, não totalmente perfeito, porque a questão do lixo é muito complexa, mas muito, muito à frente de vários países do mundo, uma educação ambiental voltada principalmente pela responsabilidade de quem a gente elege, que era para ter um compromisso com a educação ambiental, com as escolas, com a sociedade, para que não fique simplesmente culpando o povo. Então, culpar o povo é uma forma muito simples de repassar a responsabilidade dele, que está enquanto gestor, de assumir o seu compromisso e contribuir, de fato, com as questões ambientais. No Brasil, durante mais de 20 anos, os ambientalistas, os artistas, as pessoas que gostam das questões ambientais, elas lutavam para que o Brasil tivesse uma lei que amparasse de forma legal os resíduos, a questão do lixo. E, em 2010, o Brasil aprovou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. É uma lei recente. Então, hoje, no Brasil, nós temos uma lei, e essa lei se começa a trabalhar, os ambientalistas, os artistas, as pessoas, as ONGs, as instituições que têm compromisso com as questões ambientais. Então, ela começa a trabalhar essa política nacional dos resíduos sólidos, onde se tem várias contradições dessa lei. Por exemplo, quando se criou essa lei, aí o governo brasileiro estava para realizar o período da Copa. Então, lutou em 4 anos, para que erradicasse o lixão no Brasil. Então, veja só, 20 anos de luta para que se tivesse uma lei. Aí, em 4 anos, o governo brasileiro estabeleceu para erradicar os lixões. Primeiro, os municípios brasileiros eles não teriam condição financeira, porque os custos são altos, para que eles erradicassem esses lixões em 4 anos. Então, esses lixões não foram erradicados, pouca coisa foi feita nesse sentido, mas que a gente não pode deixar de reconhecer que foi um passo importante, porque agora a gente tem uma lei, e essa lei ela já começa a ser discutida, ela vai passar a ser estabelecido multas, e que ela traz como responsabilidade a responsabilidade integrada. Então, essa responsabilidade que vem do governo federal, do governo estadual, do governo municipal e do cidadão. Então, essa lei traz um dos itens dessa lei é a logística reversa. E o que é a logística reversa? Ela obriga ao gerador de resíduos, principalmente a indústria, que vamos dar, por exemplo, lâmpadas. Quantas lâmpadas são descartadas no Brasil? Quantos pontos de luz nós temos na nossa casa? Então, a lei,
a Lei 12.305, ela, quando fala na logística reversa, a logística reversa é quem produz a lâmpada, que é a indústria se responsabiliza para recolher, através, digamos, da empresa que vende a lâmpada, se possa voltar essa lâmpada para a empresa e que se retorne para a indústria para que seja dado o destino correto. E isso pode ser feito também com o papelão e com todo produto que é gerado. Então, é assim, o Brasil passa a ter uma lei e à medida que a gente vai descobrindo, vai aprofundando, vai levando essa questão para a sociedade, a gente tem um amparo legal, que depois isso vai se tornar multa, e a gente passa a contar com um instrumento legal muito forte, que é a Lei 12.305 de 2010. Como eu já falei um pouco sobre a questão da educação ambiental, eu coloquei como um dos outros itens, ou único item, a questão da educação ambiental, porque é uma parte importante, muito importante, que é compromisso nosso, porque é compromisso do cidadão, porque eu também gero lixo, cada um de nós gera lixo, sabemos que, na verdade, nós temos que responsabilizar e cobrar do poder público para que seja implantada a educação ambiental nas escolas, a educação ambiental nos bairros, para que, na verdade, a gente possa ter, depois da educação ambiental, principalmente com relação à questão dos resíduos, a gente possa ter implantação de coleta seletiva e também um destino correto para os lixos, para os resíduos, para que a gente não tenha o lixo jogado a céu aberto, onde no Brasil nós temos lixões a céu aberto, o correto, pelo menos em parte, seria a construção dos aterros sanitários, que é o que a Lei 12.305 prevê, que sejam construídos os aterros sanitários, seja em consórcio de 2, 3 cidades, as cidades maiores façam os seus consórcios, mas que antes disso a gente tenha uma educação ambiental e que a gente não culpe só o povo brasileiro para dizer que o povo brasileiro é mal educado e joga lixo na rua. Sim, joga, mas, como eu coloquei anteriormente, não é levada a sério a questão da educação no Brasil, nem a educação formal, e principalmente a questão da educação ambiental. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, aquela história da Beija-Flor, com o Rio d'Água, contribuindo um pouco com as pessoas que estão aqui, e quero encerrar agradecendo a todos que nos escutaram e dizer que estamos à disposição. Nós estamos com um espaço aqui ao lado do Sesc Centro, onde nós estamos com ciclos que trabalham arte e educação ambiental, e que esse espaço, onde a gente vai ter discussões, onde a gente está com proposta de levar arte e educação ambiental para as escolas públicas. Então, contribuindo um pouco, apesar da problemática do lixo ser muito complexa, mas a gente está fazendo esse papel de contribuição. Nós temos um grupo de pessoas aqui em Campina Grande que contribuem, as universidades têm contribuído com esse papel, e eu quero encerrar essa pequena palestra, agradecendo a presença de todos vocês. Obrigada. Por ele
cumprido o prazo dentro dos limites, já sacrificando uma parte da palestra dele, o que é bom, porque não houve debate anteriormente, devido ao pessoal da mesa ver ocupar o tempo e mais 40% em cima do tempo. Então, dessa forma, nós abrimos para 3 perguntas, se tiver alguém inscrito, só levantar o braço, quiser contribuir, porque já está aqui para a próxima mesa os 3 participantes. Então, a gente tem uma pergunta lá, ok? Bom dia a todos. Gostaria de perguntar ao senhor Depósito qual o destino do lixo eletrônico, por favor, viu? O destino do lixo eletrônico. Olha, a questão do lixo eletrônico é um lixo novo, é um lixo recente, mas que 85% do lixo eletrônico ele pode ser reaproveitado, pode ser reutilizado. Se você olha no computador, ele tem muito plástico. Aí ele vai ter mercúrio, vai ter metal, vai ter uma série de elementos que pode e que hoje já existe tecnologia para que se reutilize esse lixo. Infelizmente, como nós aqui no Brasil ainda estamos muito atrasados, por exemplo, Campina Grande quase não se tem ponto de coleta onde se arrecada bateria de celular, componentes eletrônicos, mas que destino correto para os resíduos eletrônicos existe. E eu peguei dados agora recentes, onde 85% dos componentes eletrônicos de um computador, de um celular, ele pode ser reciclado. Infelizmente, isso é um processo e a gente ainda não dispõe. Tem algumas empresas em São Paulo que elas estão, inclusive, mandando buscar no Nordeste e em outros estados, mandando buscar carradas e mais carradas de eletrônicos para que eles façam o destino correto. Eu não sei se deu para responder. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar ao ilustre Hermógenes pela palestra brilhante, dinâmica, apesar do pouco tempo, mas ficou muito claro. Eu queria só questionar por que a reciclagem do lixo eletrônico ainda é tão cara. A reciclagem do lixo eletrônico, na verdade, é muito cara, porque ela exige tecnologia. Porque, na verdade, o próprio nome lixo eletrônico, né, o computador, o celular, milhares de produtos eletrônicos, que é a grande febre da tecnologia hoje. Então, digamos que para extrair o mercúrio, para extrair a prata, o cobre, desses equipamentos eletrônicos, ela vai exigir uma tecnologia. Então, ainda você tem razão, a gente aprende que o destino correto e o processo de tirar esses elementos químicos que são muito nocivos à natureza, onde as pessoas não têm noção e joga a bateria de celular, joga o computador em qualquer canto, então os lençóis freáticos são prejudicados, os rios são prejudicados. Então, vem aquela história, é preciso trabalhar a educação ambiental para que a gente possa ver as formas de dar destino a esses resíduos, principalmente os componentes eletrônicos, que traz grandes danos ao meio ambiente, ao planeta. Fechar aqui as perguntas, serve bom tempo, os pontos já estão ali.
a gente encerra com essa pergunta aqui, tá bom, gente? Bom dia a todos. Módulo, qual seria a melhor forma de descartar o papel higiênico? Veja só, o papel higiênico, nos casos onde se tem aterro sanitário, então o papel higiênico ele iria para o aterro sanitário, certo? Como nós não temos aterro sanitário, por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade local. Como nós não temos aterro sanitário, então ainda se tem aquela coisa de pegar o papel higiênico, misturar com outros resíduos e colocar de forma misturada, onde você vai estar contaminando os outros resíduos, né? Assim, o que eu tenho nas literaturas, o que a gente tem visto, é que o aterro sanitário é uma obra de engenharia sanitária muito cara. Se pensou num aterro sanitário para Campina Grande, na época o valor era de 15 milhões de reais, e que não é brincadeira o valor de 15 milhões de reais, que o aterro sanitário, na verdade, é uma obra cara, e que a gente vê na literatura que uma parte dos resíduos que eles não são aproveitados, que é o que a gente chama de lixo, porque, na verdade, o papel higiênico, ele contaminado, ele entraria na classificação do lixo, ele iria para uma célula no aterro sanitário. Infelizmente, a gente não temos aterro sanitário e se leva o carro, não temos coleta seletiva em Campina Grande, praticamente não temos educação ambiental e junto o lixo úmido, o lixo orgânico, o papel higiênico, a garrafa PET, ainda a gente vê o lixo todo colocado, os resíduos secos e os resíduos molhados, colocado no mesmo saco e o carro de lixo passa de forma criminosa, uma forma criminosa, porque, como você viu ali na matéria, o Brasil perde em torno de 5 bilhões ou mais de reais por ano por não dar destino correto ao lixo, porque não houve, na verdade, uma política correta durante todos esses anos para que a gente tivesse já uma lei de resíduos sólidos, veio ser aprovada agora em 2010, para que se tivesse um trabalho sério, para que se tivesse educação ambiental, se tivesse coleta seletiva. Então, se Campina Grande tivesse um aterro sanitário, antes desse aterro sanitário, a gente teria a educação ambiental, a coleta seletiva, para que os resíduos corretos ele voltasse para o ciclo produtivo, que a gente chama de reciclagem, e apenas o mínimo possível é que deveria ir para o aterro sanitário, para que esse aterro sanitário, que é muito caro, ele pudesse durar anos e anos, certo? Quanto mais tempo você tiver de aterro sanitário, quanto mais anos você tiver de aterro sanitário, esse aterro sanitário vai durar muito mais, que é uma engenharia, é um trabalho caro que deve durar, mas ele deve durar com uma prática correta dos poderes públicos em fazer a educação ambiental e a coleta seletiva. Eu não sei se respondi a sua pergunta. Olha, é questionável porque é o seguinte, nem toda tubulação, ela comporta você colocar papel, dar descarga, e nem toda tubulação ela é preparada
para que o papel higiênico ela se dilua, porque ela pode ir enganchando, e você tem um problema muito sério na tubulação, na questão do saneamento da casa. Então, muito obrigado a vocês.